Ok, estamos então chegando, para nós darmos sequência ao tema. Nós estamos indo para a parte 2 do terceiro Sutram, da terceira sessão, e nós estamos dentro da sessão de Vibhuti-pada. E nós vamos agora então estar falando sobre o tema que a gente já fez exposição dentro da parte de número 1. Nós temos aí então pela frente um determinado volume para efetuar a leitura. Seriam 2 páginas e mais um parágrafo. E aí nós vamos fazendo um encerramento sobre as tratativas do tema que se referem ao Sutram. Muito interessante você que está chegando a esse vídeo, você que está acompanhando essa temática. Essa aqui é a parte 2 de um conjunto de 2 partes, vamos dizer assim, do tema relacionado à sessão de número 3 dos Yoga Sutras, no qual nós estamos falando do Samadhi, que é a contemplação quando há a consciência somente do objeto da meditação e não há a presença em si da mente. Isso constitui Samadhi. A parte de número 1, diferente da parte de número 2, a parte de número 1 a gente traz todas as conjecturas, todos os pontos, todos os contrapontos, todos os balancetes, as análises, as observações, estão todas lá. Então a parte de número 2, dessa sessão de número 3, a gente vai fazer mais a questão voltada à leitura, que inclusive a gente já fez um fechamento da parte número 1 falando sobre isso. Mas a gente, em algum dado momento, quando for assim necessário, e também trazendo um objetivo maior de conclusão, de aprendizado, de verificação, de observação, a gente vamos sim, aproveitar para fazer algum comentário referente à temática, tá bom? Então a gente vai começar agora esse momento de leitura. Nós não vamos uma leitura corrida, nós vamos fazer uma leitura pausada, uma leitura bem analítica sobre o que nós vamos estar vendo agora. Terceira sessão dos livros do Yoga Sutra, Vibhuti-pada, e nós vamos agora fazer a leitura do terceiro Sutra que diz assim: a mesma contemplação, quando há consciência somente do objeto da meditação e não de si mesma, a mente, é Samadhi. Então nós temos que observar que a mesma contemplação, o que é a mesma contemplação? Quando nós estamos dentro do estágio de dhyana. É a mesma contemplação dentro do estágio de dhyana. Mas quando há consciência somente do objeto da meditação, e quando não houver a presença da mente em si envolvendo esse objeto em meditação, isto é Samadhi. Então nós vemos que o estado de Samadhi é um estado avançado de contemplação. É um estado, podemos assim dizer, de ultra concentração. Nós sabemos que existe a concentração, concentrar, colocar a consciência ao centro, a abstração. Depois nós vemos que há a contemplação. É o momento que esse objeto se isola dentro do perímetro da mente, de Chitta. Nada mais entra e nada mais sai. O que falta? Aguardar alguns instantes profundamente nesse estágio para que se irrompa a própria mente e haja a fusão da consciência somente presente. A mente afasta-se, por assim dizer. Tá bom? Chegamos agora ao último estágio de concentração da mente. Isto assinala a culminância do preparo prévio que torna adequada para o mergulho no reino das realidades ocultas por trás do mundo fenomenal. O tema referente a Samadhi foi tratado integralmente na sessão de número 1, que está disposto, nós temos todos a sessão número 1 até, toda ela já pronta, temos a sessão número 2 pronta e estamos agora na sessão de número 3.
na seção de número 1, em que foram considerados seus aspectos mais genéricos e mais profundos. No presente contexto, é, portanto, necessário tratar apenas de seus aspectos introdutórios, especialmente no que se refere à sua relação com Dharana e Dhyana, dado o modo incomum com que o tema Samadhi foi tratado por Patanjali. Será necessário que o estudante estude cuidadosamente e diversas vezes seus vários aspectos, antes que ele possa captar sua natureza essencial e também a sua técnica. Mas o tempo e a energia mental que ele despenderá serão proveitosos, pois desta forma ele obterá uma compreensão da técnica essencial do yoga, a única que pode abrir os portões do mundo da realidade. Passamos para fazer uma análise, uma síntese do que tudo que nós vimos dentro da sessão de número 2, de forma resumida, né? Nós vimos yama, nós vimos niyama, nós vimos asana, né? Nós vimos as técnicas de pranayama, nós vimos pratyahara, né? Nós falamos também né? Depois de dhyana, de dharana, né? Nós íamos falando de uma série de posições a serem buscadas, né? Nós viemos falando de vários aspectos a serem preenchidos. Tentamos nos criar mentalmente, tentamos imaginar, né, dentro dos 3 aspectos da autodisciplina, do autoestudo e da autoentrega, toda a ferramentaria e o trabalho que se despende para chegar até esses portões. Paramos para analisar o grau de santidade, o grau de angelitude, o grau de elevação moral, né? Imaginamos o grau de determinada pessoa quando aqui chega. Nós vemos que as suas latências kármicas são muito, né, estão bem finas. Nós observamos também que ele já irrompeu um largo e grandioso caminho de desprendimento de todas as coisas dos aspectos físicos, todas as coisas do aspecto mundano, né, do aspecto fenomenal. E ele encontra-se nesse exato momento dentro dele mesmo somente para uma busca, que é, né, essa busca do alto encontro com Deus. Imaginamos o grau de renúncia, né, a renúncia que tem que se dar para o último pulo, a última etapa profunda, grandiosa, né, o encontro com as realidades profundas, as realidades ocultas que não se revelam a todos, que se revelam a somente uma mínima gama de sábios e eruditos que conseguem chegar até esse ponto. Esses portões são para poucos. Há muitos, evidentemente, mas esses portões são para poucos. Esses portões são para um grupo pequeno ainda de pessoas, de seres que estão deixando, né, esse largo e pesado mundo físico de nascimentos e mortes, estão irrompendo-se as barreiras dos portões, estão partindo para outras realidades de vida. Estão cumprindo o seu papel, estão desabrochando-se e dando continuidade às suas vidas. Então tentamos descrever tudo isso, imaginamos-nos esse contexto para entender a profundidade da caminhada, a profundidade da jornada e o que significa aqui estar. Quando o estudo de dhyana tiver sido, ou melhor dizendo, quando o estado de dhyana estiver sido bem estabelecido e a mente puder reter o objeto da meditação sem quaisquer distrações, será possível conhecer o objeto muito mais intimamente que no pensamento comum. Mas mesmo então, não será possível obter um conhecimento direto da sua verdadeira essência e a realidade nele oculta parecerá escapar ao yogi. Ela é semelhante a um general que alcançou os portões do forte
que tem de conquistar, os quais, no entanto, estão fechados, e ele é incapaz de entrar. O que se interpõe entre ele e a realidade do objeto que ele quer conhecer? A seção de número 3, o terceiro Sutra, dá uma resposta a esta pergunta. A própria mente está impedindo a compreensão da verdadeira essência do objeto da meditação. Todas as distrações foram completamente eliminadas e a consciência está plenamente focada no objeto de meditação. De que modo a mente interfere na total compreensão da essência desse objeto? Interpondo a consciência de si mesma entre a realidade oculta por trás do objeto e a verdadeira consciência do yogi. É esta autoconsciência, ou subjetividade pura e simples, que serve como véu para separá-la do objeto e ocultar a realidade que o yogi está procurando. Então nós temos que compreender, amados, entender a constituição humana. Nós somos feitos da consciência, nós somos feitos da mente, e nós temos, depois desses anteparos, todo o agrupamento pós-mental. Envolve-se de corpo físico, envolve-se de sentidos, de sentimentos, de instintos, né? De raciocínio, volição, tudo que se encontra-se, né, de anteparo, de artefato dentro da mente, é dentro da mente que vive e que se esconde. E é nesse mundo que nós estamos habitados, né? Nós estamos entrincheirados com a nossa consciência dentro da mente. E aqui está dizendo que nós irrompemos até mesmo os portões da mente. E o espírito, a consciência viva e pura, que se manifesta por trás, e dentro da beleza do teatro da vida do Pai Celestial, permita-se que consiga, né, estar livre desses anteparos e consiga se abrilhar por si só. A fazer a plena análise, né, o pleno análise, a plena movimentação, a plena autovida, né, autossuficiência, autossustentação, acima de tudo. Tenta construir esse momento épico, né? Tentemos construir esse momento de nostalgia. A palavra épico e nostalgia aqui quer dizer coisas antigas, mas eu quero dizer para vocês assim, situações de euforia, de alegria, chegar num grau de liberdade tão grande, né, que proporciona alegria verdadeira, amor verdadeiro, amor transcendental, realização plena, satisfação plena. Todas as situações em plenitude, nada falso, nada por medidas, nada que se faça através de trocas, né? Nada que se ganhe ou se conquiste através de barganhas físicas. E todas as realidades até então no mundo físico se esvaem. E toda essa montanha de Maia cai de joelho aos pés. E a realidade verdadeira começa a surgir, a aparecer, ocupar e brilhar intenso, e até mesmo a moldar a própria mente Chitta. Para compreender como a consciência da mente em si mesmo pode tornar-se uma barreira a um ulterior progresso, recordemos como essas autoconsciências interferem no trabalho intelectual de ordem superior. Aqui agora o livro vai entrar numa discussão que o Taimni nos deixou de algumas comparações físicas, muito superficiais, diga-se de passagem, mas são comparações para nós podermos tatear, então compreender o que ele quer dizer. Um grande músico é capaz de criar suas melhores obras ao perder-se por inteiro em seu trabalho. O inventor resolve seus maiores problemas quando não está consciente de solucionar qualquer problema. É em tais momentos
que essas pessoas têm inspiração e contato com aquilo que estão procurando. Desde que, é claro, tenham dominado a técnica, as suas mentes estejam completamente concentradas. É o desaparecimento da autoconsciência que, de algum modo, abre a porta para um novo mundo em que normalmente elas não têm condições de entrar. O que aqui quer nos dizer, gente? Que quando nós estamos num período de altíssima concentração, quando nós estamos num período, uma situação de concentração que nós nos desligamos, isso fazendo uma comparação física, para poder ter uma noção do que nós estamos falando do Samadhi, Quando nós estamos no mundo físico e nós estamos super concentrados em uma atividade, nós estamos dedicados a algo que nós estamos fazendo, realizando, observamos que nós bloqueamos-nos para o mundo ao nosso redor. Nós não vemos as horas passar, em algumas oportunidades até mesmo o sono não dá, sede não dá, fome não dá. Nós observamos que grandes sábios, há relatos de histórias que eles diziam que as pessoas chamavam eles para comer, ou estavam na hora de dar as refeições, e eles não paravam. Eles se entregavam, Eles se esqueciam deles mesmos, se esqueciam das coisas ao seu redor, das horas, enfim, de tudo, e se entregavam àquelas obras que estavam sendo criadas com muito afinco. Isso mostra que há uma superconcentração nesse exato momento. Uma superconcentração que traz as verdadeiras respostas, aí não se sabe de onde, mas que vem os insights, que vem as inspirações para a realização de grandes temas. No momento em que a pessoa mais se perde, por assim dizer, mais se dedica, mais se aprofunda, é o momento que mais ela evolui, mais ela cresce, no sentido da criação. Só que agora, qual é o nível que nós estamos falando disso relacionado a Samadhi? É muito mais profundo. Mas são algumas relações para mostrar o quão é distante essas realidades, essas situações do homem comum. Porque nós vemos que até mesmo esses homens criadores, cientistas, poetas, músicos, sábios, eruditos no mundo de hoje, eles se distanciam e muito largamente da humanidade comum. Então tentamos imaginar, tentamos criar, tentamos mentalizar o quanto se cresce, o quanto se sai de uma esfera do nível humano quem está nas fronteiras do Samadhi, que encontra-se pós-Samadhi, dentro de Samadhi, passado das fronteiras dentro dos campos de Samadhi. Tentamos fazer uma comparação e ver qual é o grau em que se encontra, Tentamos fazer uma analogia com esse termo do músico, com esse termo das soluções. Não há mais perguntas, há só respostas. É um campo de respostas. É incrível. Agora diz assim, que algo semelhante ao que nós estamos falando até então, embora em um nível muito mais elevado, ocorre quando Dhyana passa à condição de Samadhi. E o portão que conduz ao mundo das realidades abre-se. Patanjali chama esse desaparecimento da consciência da mente em relação a si mesma de Arupa Sumyan, Arupa Shunyan Iva, Arupa Shunyan Iva. Ou seja, a forma da própria mente ou sua essência desaparece, por assim dizer. Passamos a examinar esta expressão cuidadosamente, pois cada palavra nela é importante. Deixa nós fecharmos aqui algum instante. Então aqui está dizendo, dentro desta leitura, dentro dessa janela que nós estamos aqui fazendo essa observação, Primeiramente, a palavra arupa significa que não é algo, é algo abstrato, não é algo material, não é algo palpável,
A palavra sua roupa, ou arrupa, né, quer dizer isso, arrúpico, que não é material, não é tangível, não é palpável. Até mesmo é difícil de entender com a própria mente o que é um arrúpico, porque é fora desses domínios, é fora dessas cercanias. Mas então está dizendo assim que quando nós estamos em Samadhi, os portões se abrem. E Patanjali diz que a forma da própria mente, ou a natureza essencial dela, né, da mente, desaparece. Apaga-se, né, há um desligamento da própria mente. Conseguimos imaginar isso? Conseguimos tentar, dentro de nós, que estamos agora raciocinando aqui, falando aqui, que eu estou aqui, né, fazendo essa leitura, que eu estou aqui enxergando esses anteparos, eu estou usando tudo isso dentro da mente, tudo isso com as suas limitações, seus achismos, suas crendices, seus erros, suas ilusões, tudo que o campo de Maya que ela me cria, né, as ilusões que ela me traz, eu estou aqui tentando fazer a dissertação sobre esse tema. Passamos a imaginar fora de tudo isso, em liberdade plena, em liberdade pura de ação, não limitada muitas vezes, né, por todos esses anteparos que tem posteriormente. Livre por si só, fundida a realidade por si só. Paramos para observar a liberdade, a compreensão, paramos para analisar a profundidade, né, o estado de deífico que tudo isso tem. Examinamos cuidadosamente cada palavra, pois elas e nelas, pois cada palavra nela é importante. Deixa eu refazer a frase que eu tenho. Examinamos a expressão cuidadosamente, pois cada palavra nela é importante. O que é a rupa? Tudo em manifestação tem duas formas. Uma externa, que expressa sua natureza superficial e não essencial, chamada de roupa, matéria, palpável, né? E uma forma interna, que constitui a sua própria essência, ou substância da sua verdadeira natureza, que é denominada a roupa. Nós temos que ver que a substância da sua verdadeira natureza, olha que interessante essa palavra, né? Olha que interessante essa definição. Nós estamos sabendo que aqui, ó, vamos fazer uma análise muito tosca, muito grosseira. Nós estamos vendo que isso aqui é banco, né? Isso aqui é banco. Mas isso aqui também já é uma ilusão, porque na realidade isso aqui é um amontoado de madeiras. Olha, não é um amontoado de madeiras, fixados com alguns pregos para que não saia da forma que foi colocado. E nós não vemos que isso aqui, além de madeira, isso aqui é apenas moléculas dispostas da mesma madeira que formam as próprias formas que estão aqui olhando. Nós observamos que isso aqui é simplesmente um amaranhado, um apanhado de elétrons, átomos e todas as coisas que estão aqui dispostas para formar uma figura desse objeto que eu vejo com o meu cérebro físico, mas que a realidade substancial é somente isso. Mas eu não tenho consciência disso, e nem sequer enxergo isso. Eu não tenho a consciência, eu não enxergo, eu não sei das leis, eu estou perdido no meio de tudo isso. Apesar de já ter essa leitura que a ciência toscamente nos traz. Mas a essência que está oculta e escondida atrás de toda a realidade que aqui me vem, que é falsa, a realidade, essa eu não tenho acesso. Mas nos estados de Samadhi, eu tenho acesso a um conhecimento mais puro que nem sequer a ciência humana consegue atingir. Puríssimo. E aí eu tenho a verdadeira compreensão do que é esse objeto, ou essas coisas. Então essa aqui é uma realidade externa, uma casca, algo grosso, algo tosco, falso e mentiroso. A realidade interna, subjetiva, arquétipa, espiritual é outra, que está muito mais além de tudo isso.
É como se eu tivesse com os olhos vendados e passasse a minha vida toda apalpando e só conhecesse isso aqui, eu só tinha uma noção do que era esse objeto pelo apalpe. Né? E quando eu passa muito tempo em minha vida, eu tiro as amarras e uso os olhos para ver. Veja o grau de deslocamento de conhecimento que se dá. Imaginamos agora quando nós estamos no grau de Samadhi. No caso da mente no estado de dhyana, Rupa é o pratyahara ou objeto da meditação. É através deste que a mente encontra sua expressão. Quando nós estamos em dhyana, em alta concentração, que nós temos somente a semente, né, o pratyahara é o conteúdo total, que está o pratyaya é o conteúdo total que está na mente naquele exato momento ocupando. Né? Quando nós temos, então, somente ele retido, né, somente ele, é o estado rúpico, né? O conceito máximo da camada externa que pode me oferecer. O máximo que a camada externa, o conceito, o objeto em si possa me oferecer. O máximo. Mas se eu quiser ir mais além, eu tenho que buscar outros caminhos, né? Que é o caminho então mais profundo. Mesmo assim, então, o que isso quer nos dizer? Que mesmo assim, no estado humano normal, nós não estamos nem sequer, né, com o conhecimento total da essência externa do que nós estamos vendo. E é verdade. Nós sabemos o que é as verdadeiras essências de tudo isso, nós sabemos o que são aqui os minerais, as coisas que nos rodeiam, os átomos, nós não temos nem sequer definição, nós somos sempre carentes, sempre perdidos, tateando. Então tentamos imaginar a expressão do que é estar em Samadhi. Aqui diz assim, ó, é através desse que a mente encontra a sua expressão. Então, ou seja, eu vou refazer a frase para não ficar solta, tá? No caso da mente no estado de dhyana, Rupa é o pratyaya ou o objeto da meditação, somente ele ocupando. E é através desse que a mente encontra a sua maior expressão. Nesse estágio de alta concentração, a mente conhece tudo que tem do objeto externo, é um estado arupa, estado, né, de estar conhecendo toda a camada externa. Arúpico é a consciência residual da sua própria ação ou função no processo de dhyana, sendo essencialmente a natureza subjetiva da mente. Essa consciência regularmente se enfraquece à medida que dharana passa a condição de dhyana e aumenta a concentração da mente em dhyana, mas ainda assim está presente, embora fraca, em todos os estágios de dhyana. Somente quando desaparece totalmente é que dhyana passa a condição de samadhi. O que isso aqui vem mostrar em outras palavras? Né? Que enquanto a mente estiver presente, a mente que está preenchida, né, está com ela toda preenchida com o próprio objeto, transformando-se, por assim dizer, no próprio objeto, no seu lado rúpico, né, no seu lado mais a casca, o que nós temos os elementos de fora, ela mesma vira o próprio obstáculo para nós conhecermos o objeto profundo. Mas nós observamos que aqui também está dizendo que quando nós mantemos a concentração e a contemplação que vem após, quando nós mantemos essa contemplação dhyana, quando nós mantemos, começa um momento de muita luta, por assim dizer, muita... Como é que eu poderia afirmar essa palavra? Muito... Vamos dizer assim, não seria bem esse tema, tá, gente? Mas é o que me vem na cabeça agora, um transe. E a própria mente, ela começa, né, a sair. É um mergulho, gente, só para vocês terem uma noção, um mergulho que nós estamos fazendo, que não tem mais como a mente retroceder. Nós estamos em alta concentração que para trás não volta. E chegou o máximo de ir para frente. O que tem que se fazer, então, é cair fora da própria mente. É o único passo que tem que se fazer.
E esse é o passo que está sendo proposto aqui. As palavras não são as definições bem colocadas igual a outra formação, palavras para se compreender, mas não é bem essas palavras que definem a ação. Não cai, na verdade não é queda, não é um estado de queda, de subida, de lateralidade, não, mas é palavra só para definir, não interpretem tão mal assim. Só a gente está tentando achar palavras para trazer toda essa definição. Então acontece o quê? Quando a gente consegue encher a própria mente, o único objetivo é apagar a própria mente. A única sequência para que haja o rompimento, para dar continuidade. Aqui diz assim, a palavra shunyam significa vazio, zero. Aqui deve ser interpretado como zero, pois se trata de uma questão de reduzir a autoconsciência residual ao ponto de extinção e não de esvaziar algo no limite extremo. De fato, como os objetos de meditação continuam a preencher a mente por completo, não pode surgir a questão de esvaziar a mente. Ponto. Deu para entender agora melhor, né? Não significa, né? A mente está cheia, está completa. Não se pode esvaziar ela. Aqui está dizendo isso. Não posso eu, né? Agora que eu estou com a mente cheia, eu vou passar mais de esvazia. Não é isso. Não pode esvaziar. Se a mente está cheia, ela tem que continuar cheia. É um copo que está cheio e, vamos dizer assim, transborda, né? Mas não se perde. Mas ele tem que estar cheio, ele não pode esvaziar. Senão a água já não ocupa mais aquele lugar, né? Somente assim conseguirá. De fato, aqui seguindo, né? Eu vou fazer a leitura desde o começo do parágrafo de novo, só para não perder o conteúdo. A palavra shunyam significa vazio ou zero. Só que não é vazio de não ter nada, não sei explicar, não é o vazio de apagar, e nem um zero de preenchimento de campo e gera-se, né, por assim dizer, um colapso que nos permite somente avançar. Aqui deve ser interpretada como zero, pois trata-se de uma questão de reduzir a autoconsciência residual ao ponto de extinção e não de esvaziar algo no limite extremo. De fato, como os objetos da meditação continuam a preencher a mente por completo, somente ele, não tem, né? Não pode surgir a questão de esvaziar a mente. Vocês estão entendendo? Aqui fala aqui, ó. A rupa shunyam, portanto, significa reduzir ao máximo a autoconsciência ou o papel subjetivo da mente, a fim de que o estudante não imagine que a rupa realmente desaparece quando o samadhi toma o lugar de dhyana. O autor adiciona a palavra iva, que significa como se. Como se fosse isso, né? A rupa somente desaparece. A rupa somente parece desaparecer, mas não é isto o que realmente ocorre, pois quando chega ao fim o samadhi, imediatamente a rupa se manifesta. Segura um pouco aqui. Então é bastante complexo de trazer uma explicação, mas então assim, quando a mente enche-se, né? A mente enche-se. Vamos tentar criar aqui uma análise nesse sentido. A mente encheu. Ela está lotada. Ela está somente, né? Pode ver que somente o objeto brinca dentro dela. Nada mais ocupa seu campo, nada mais está em seu lugar. Somente o objeto, né? Quando o objeto está cheio, está colapsando, né? A vibração, a mente vai entrar no estado de nirodha. Ela já está preenchida, completa. Ela vai entrar no estágio. Aí né, vamos dizer, como é que não seria colapso, gente? Não dá para se usar essa palavra. Há um período de tensão muito grande, que outros objetos querem ocupar o lugar, mas não conseguem ocupar, novas coisas querem acontecer. E aí contemplou profundamente. A partir do momento que essa autoconsciência, o que é autoconsciência? A própria mente, ela seria apagar, né? Não pode se dizer apagar, porque apagar é não existir, mas ela mesmo parece que se transborda, né? Parece que transpassa, parece que aumenta-se para fora dos confins da mente.
é Samadhi. E a própria mente passa não a existir, a autoconsciência diminui. Né? Aqui diz assim, como ser, porque significa que a mente não se apaga, a mente está ali, só que ela não está presente mais nessa ação. Aqui diz como ser, né? Reduz ao máximo a autoconsciência ou o papel subjetivo da mente. A mente arreda-se, por assim dizer, dá lugar, vai para o lado, dá lugar para a consciência plena assumir. Aqui diz assim, a fim que o estudante não imagine, né? Tá, já lemos esse trecho. Aqui diz assim, ó, a questão de como é possível conhecer mais íntima natureza de um objeto de meditação pela fusão da mente com ele é muito interessante e foi bem analisada em 1.41. Na seção de número 1, 41º Sutra, tem uma análise muito profunda disso. Tá? Aqui é suficiente destacar que o aparente desaparecimento da autoconsciência significa de fato a dissolução do relacionamento sujeito-objeto e a fusão e sua fusão na consciência. O que significa fusão na consciência de sujeito-objeto? Um é o outro é um. Não existe mais diferença entre eles. Né? Não existe mais diferença. Nós estamos fundidos ao que nós estamos pensando. Quando a gente fala fundido, não imagine uma solda, gente. Por favor, isso não é fusão, né? Não é isso é liga. Não imaginem isso, mas é só para vocês terem uma noção, quando uma solda está ali ligando dois materiais. A fusão é quando as coisas entrelaçam, né? Funde-se. Ficam liquefeitos e funde-se. Então mentalizem, raciocinem bem profundo isso. Com o desaparecimento de arrupa mental, entra em ação a faculdade mais elevada que o intelecto, ocorrendo a percepção da realidade oculta por trás do objeto. Por intermédio dessa faculdade, que percebe-se unificando com o objeto da percepção. Aquele que percebe, bem como o objeto percebido e a percepção, funde-se em um único estado. Olha aqui, tá? Fusão. Então nós temos, lembram da seção número 1? Nós temos 3 pilares. Nós temos aqui o objeto, né? Nós temos aqui o intermédio e nós temos aqui, no caso, o buscador, eu. Há uma fusão entre esses 3 pontos, esses 3 pilares, né? Há uma fusão. Aquele que percebe, bem como o objetivo percebido e a percepção em si, a faculdade de percepção, a faculdade que permite essas coisas acontecer, a lei, funde-se em um só estado. Isso é transcendental ao que nós possamos ter até mesmo como imaginação e como crença. Esse ponto aqui carece uma parada e uma meditação muito profunda quanto a ele. Tá bom? Vamos continuar. Quando a autoconsciência tiver desaparecido, o que resta na mente? Somente o objeto de meditação pode permanecer, pois toda distração deve ser eliminada antes que o estágio de dhyana possa ser firmado e estabelecido. Este é o significado da expressão Artamatra Nirbhasan. Pode perguntar se eu falei errado as expressões. A expressão Tad Eva significa o mesmo. E é usada aqui para enfatizar que Samadhi é apenas uma fase avançada de dhyana e não uma nova técnica. Então, assim, é uma excelência de dhyana, né? É o ponto alto de dhyana, da concentração, é a concentração plena. A única diferença entre as duas, como já vimos, é a ausência da autoconsciência mental, que faz o objeto brilhar sob nova luz. A diferença entre as 3 fases do mesmo processo que culmina em Samadhi
pode ser representada do modo que se indica a seguir. Já vou mostrar a ilustração. Aqui fala assim, ó, se A é o objeto escolhido para Simyama, a meditação, e B, C, D, E, etc. são as distrações, então o conteúdo da mente em intervalos regulares de momentos sucessivos nas 3 fases pode ser representado pela seguinte série de pratyayas presentes na mente. Conteúdos. O círculo em torno das letras representa a autoconsciência mental. Vamos lá, vamos aproximar aqui para você ver. Aí você dá um... Ali, enquadrou, né? Observe em cima, mostra A, B, C, D, raciocínios, né? Distrações, distorções entrando. Observe embaixo já que começa só o A, ficar presente. E lá embaixo tem só a letra A, não há presença da mente. Esses são, né, os estágios, então, mais avançados, né? Logo após Dhyana entrando em Samadhi. Observe que, se você puder voltar e depois dar uma olhada, você vai ver que quando mostra A, B, C, D, E, F, pensamento comum, mostra que está entrando as distrações, mostra o círculo. O círculo é a letra dentro. Isso é a mente, o círculo é a mente. E A, B, C, D, E é a mente em livre. Mas você percebe que nos próximos quadros, a letra A, que é a concentração, o objeto de concentração, vai ficando mais presente. Mas mesmo assim a mente está ali, né? E a gente vê que a partir do 4, 5 e 6, 4, 5 e 6, você vê ali que Dhyana começa, muitas vezes entra e sai, né, vai vindo, vai, né, mas somente culmina quando há um firmamento, 7 e 8, que ali é Samadhi. Tá bom? Então você verifica, volta e dá uma verificada melhor nesse quadro. Aqui diz assim, agora complementando algumas instruções do quadro. No caso, verifica-se que a frequência das distrações continua decrescendo em Dharana, enquanto a frequência e o grau de autoconsciência mental continuam decrescendo em Dhyana. Em Samadhi, há completa liberdade, tanto no que se refere às distrações quanto à autoconsciência, e somente o objeto permanece no campo da consciência. Sem dúvida, há possibilidade de modificações posteriores, mas associadas ao próprio objeto e sem afetarem as condições que determinam o estado de Samadhi. Porém, esses desenvolvimentos adicionais foram abordados na primeira sessão de 42 a 49. A gente sabe qual é os desdobramentos, né? Aí são desdobramentos, né, que nos levam cada vez mais para dentro da mente. E cada vez novos desdobramentos que surgem posteriormente a esse estado nos levam, né, cada vez mais para próximo de Kaivalya. O momento em que o objeto, né, em desdobramento não é retirado e nós damos um mergulho dentro da própria consciência, dentro de nós mesmos, né? Mas isso a gente vai vendo aqui para frente. As transformações que ocorrem em Dharana, Dhyana e Samadhi são fenômenos puramente mentais e relacionados com a consciência. A mente já se desligou do corpo e seja o que for que se verifique no âmbito da mente, não pode ser julgado com base na condição do corpo. As funções fisiológicas continuam normais, mas não há reação por parte do corpo, nem ao mundo externo, nem ao mundo interno. Esta falta de resposta aos estímulos externos no corpo físico em estado de Samadhi induz muita gente a confundir transe comum com Samadhi. Deixa eu só parar aqui. Agora aqui vai trazer algumas colocações aqui, o timing vai dar a oportunidade de nos trazer algumas colocações para nós compreendermos, né, e desviarmos de charlatanismos e compreendermos como é que realmente é o estado, para evitar muitas vezes de confundirmos-nos quando estivermos nesses estados, tá? Mas o que é interessante aqui salientar? Que quando caímos em Samadhi é um estágio mais avançado que se pode ter, de contemplação.
esse estado ele se dá, por assim dizer, logo após quando a mente enche, né? Estamos fora, a mente já se desligou do corpo. Então, ou seja, é um estado transcendental. Aqui diz que né, tudo que se verifique no âmbito da mente não pode ser julgado na base de condição do corpo. Então, é transcendental, é profundo. Deve ser um estado maravilhoso, né? Deve ser um estado perfeito de tudo isso. Aqui diz assim, ó. Vamos lá naquela condição, nós estamos falando sobre o transe, né? Porque é interessante essas colocações que Taimni nos traz, que ela nos trazem respostas para que nós não, né, viemos entrando em ciladas. As funções fisiológicas continuam normal, mas não há reação. Eu estou voltando umas duas linhas acima, tá? As funções fisiológicas continuam normais, mas não há reação por parte do corpo, nem ao mundo externo, nem ao mundo interno também. Esta falta de resposta aos estímulos externos no corpo físico, em estado de samadhi, induz muita gente a confundir transe comum com samadhi. O simples transe, porém, não pode ser prova de ter-se alcançado samadhi. O corpo também não responde aos estímulos externos, seja durante o sono ou sob influência de anestésicos ou drogas. Aqui está dizendo, tu percebe que fala em transe, em sono profundo, né? Um desligamento profundo. Aqui está dizendo que isso não pode ser confundido por samadhi, porque em sono nós atingimos esse estágio, não parece que estamos mortos, né? E com drogas e anestésicos, influência de álcool e tudo mais, também atingimos esses estados, e não é samadhi. Aqui diz assim, ó, o mesmo ocorre quando em casos de psiquismo paranormal, os veículos mais sutis retiram-se do corpo físico e a consciência começa a funcionar no mundo mais sutil e próximo ao físico. Em todos esses casos, o corpo está inerte, mas a mente inferior funciona parcial ou inteiramente no veículo mais sutil seguinte. Como antes, eles ainda se encontram sob o completo domínio das distrações. Os processos mentais que conduzem a samadhi têm lugar no corpo mental inferior e exigem a quietude dos veículos inferiores. Portanto, o fato de uma pessoa estar em verdadeiro samadhi é determinado unicamente pela condição da sua mente, de maneira alguma pela inércia do corpo físico. Existe a mediunidade, né? Médiuns, existe espiritualistas, espiritismo, espíritas, né? Existe casas que trabalham com isso. Nada disso é esses estados de samadhi. É mais profundo. Aqui está falando desses estados de psiquismos paranormais, aonde a consciência está atuando em veículos mais sutis, retirando-se do corpo físico, aonde ela começa, né, a funcionar no corpo mais sutil e próximo ao físico. Todos esses casos, o corpo está inerte, mas a mente inferior funciona parcial ou inteiramente no veículo mais sutil seguinte. Como antes, eles ainda se encontram sob o completo domínio das distrações. Então aqui está dizendo que como é que vê samadhi? Samadhi é a condição, é uma condição que mostra que está em samadhi. Não é determinado por fatores externos, né? Não é determinado se está dormindo apagado. Isso aqui está mostrando para vocês ver de fora para dentro, o observador compreender. Aqui está dizendo, gente, quando eu falei agora há pouco sobre esses quesitos de mediunidade, não estou falando aqui que, né, querendo ter algo ou falar que mediunidade ou coisa assim não existe. Não é isso não, existe, é viva, é latente em todo mundo. Eu quis dizer para vocês que samadhi é mais transcendental e mais profundo em relação a isso. É necessário chamar a atenção para esses fatos óbvios, porque os que não conhecem bem a filosofia do yoga são amadores no psiquismo inferior, geralmente confundem a inércia do corpo físico com samadhi, considerando uma pessoa que consegue permanecer inconsciente por qualquer estado de tempo um grande yogi. Essa condição de mera inércia geralmente é referida como Jada Samadhi
e na verdade não tem nenhuma relação apresentada com o verdadeiro Samadhi, embora exteriormente sejam muito semelhantes. Uma pessoa que retorna do verdadeiro Samadhi traz consigo o conhecimento transcendental, traz a sabedoria, a paz, a força da vida interior, ao passo que quem retorna de Jada Samadhi não está mais sábio que alguém que retornou do seu próprio sono. Às vezes, quando é psíquica, a pessoa pode ser capaz de trazer para o cérebro físico memórias claras ou confusas de algumas de suas experiências dos planos mais sutis ou plano mais sutil próximo. No entanto, nada há de notável ou confiável em tais experiências, e por certo nada há de comum com o conhecimento transcendentemente obtido no verdadeiro Samadhi. Então, o que o Taimini quer nos alertar aqui? Que nós possamos entrar nesses estados, podemos cair nesses estados e confundirmos-nos e acharmos que estamos em Samadhi, e vibrarmos-nos, alegrarmos-nos, né? E entender ou ver e dizer que somos verdadeiros sábios em Samadhi. Nós observamos que ele aponta para nós algumas características que nos faz ver que nós possamos estar em contradição ou podemos estar até mesmo sendo enganados por pessoas. O que ele disse aqui? Que uma pessoa que está nesse pseudo-samadhi, nessa confusão, nessa distorção, né, nesse psiquismo inferior que ele estava dizendo aqui, para nós podemos interpretá-la e entendê-la, basta ver o nível de conhecimento de que ela consegue trazer logo após esses estágios. Aqui está dizendo que quem está nesses pseudo-samadhi, achando que isso aqui é samadhi, quando volta, não traz nenhuma informação, não tem nenhum conhecimento, nada agregou-se a ele, né? Nada tem de agregamento, de elevação nisso tudo. Aí ele faz uma analogia, uma comparação que desmancha, né? Nos desmancha, desmancha qualquer alicerce. Volta tão sábio como alguém que retorna do sono. O que acontece quando a gente retorna do sono? A gente volta mais sábio? Claro que não. Muitas vezes pode ser que nós tenhamos sonhos confusos, voltamos de sonhos confusos, né? Coisas mentais, imagens mentalizadas confusas, mas nada nos faz voltar com coisas exatas, puras. Então que nós possamos entender e compreender que muitas vezes nós podemos, achando que estamos em Samadhi, podemos estar sendo vítimas apenas de ações de psiquismo, que nada tem a ver. Se foi colocado aqui, se está sendo deliberado tudo isso aqui, é porque verdadeiramente isso tem ação para ser dita. Ou seja, isso ocorre, acontece e nós vamos passar a ouvir isso em nossa jornada. E olha que ele fala mais profundo agora. A dimensão da ignorância existe em relação a essas coisas é por vezes fantástica. Há algum tempo foi publicado em um jornal hindi, muito conhecido, um artigo a respeito dos diversos estágios de Samadhi. Dele consta uma série de fotografias de um yogi que imaginava-se que estava passando por diferentes estágios de Samadhi, um após o outro. A série de fotografias, tanto quanto se podia ver, apenas mostrava uma crescente apatia em seus olhos. Mas o espantoso é que nela se percebia também uma luz física saindo cada vez mais do corpo físico nos estágios avançados do tal Samadhi. Como se a luz que se revela na consciência do yogi em Samadhi pudesse ser fotografada. Mas o poder da ignorância é tal que deturpa e vulgariza as mais elevadas verdades da vida. Além de considerar tudo em termos físicos, única parte da vida que é tangível e visível para o homem comum. Acho que aqui dá para nós fecharmos, né? Estamos encerrando então a leitura, né? As dissertações envoltas desse sutra. Aqui acho que, gente, essas colocações finais, elas podem nos servir e que nos sirvam de verdadeiros alertas para que nós não nos confundimos, para que nós não sejamos vítimas de ciladas, para que nós não viemos a cair, né, em situações que nos possam trazer mais aprisionamentos, que nos podem deixar mais presos do que verdadeiramente soltos dentro desse caminho, dentro dessa jornada, dentro dessa busca. É muito interessante realmente entender como é que funciona
né, as articulações para chegar até Samadhi, para ver o quão, né, poderoso, quão profundo e quão nobre é esta busca. E quanto exige de autoentrega, existe de amor, existe de transcendentalismo, existe de uma autoentrega. São portões. Aqui tinha uma analogia que era feita por Taimner. Ele falou que é como um general que tivesse aos portões, aguardando os portões cair. Observamos que nós falamos um general com uma força de homens por trás, um exército com muita força tentando irromper portões. Nós observamos também, né, que fala em romper esses portões, tivesse nas cercanias de portões. A gente vê, imagine a espessura, imaginamos a dificuldade, imagine o bater, aquilo não abrir, imagine a força que é despendida para tudo isso, as dificuldades que se acenam em cima disso, todas essas situações. Então você desenhe tudo isso e vê como é chegar até ali. Se fosse fácil, nós nasceríamos em Samadhi. Se fosse realmente aberto a todos, todos nós atingiríamos Samadhi nesta vida. Todos nós estaríamos cônscios, despertos, todos nós estaríamos abertos a estas verdades. Mas nós não estamos abertos a essas verdades. E tem hoje irmãos nessa caminhada, nessa jornada, nesse ID, que passarão por milhares e milhares de outras vidas para poder conseguir os primeiros lampejos para buscar a vida do yoga. Então a gente vê o imprescindível é estar agora recebendo essas informações, o imprescindível é estar tendo essas informações, estar buscando caminhar dentro do caminho da ordenação yoga. O mais rápido possível, o mais urgente possível. Da forma que nós estamos envolvidos, nos emaranhados kármicos que nós nos encontramos, devemos marchar nestas fileiras para poder erguer, né, a nossa torre de vigília, erguer o nosso centro, né, aonde nós vamos erguer a nossa base, a nossa própria autolibertação. Tá bom? Guarde isso com vocês. Nós vamos estar, então, no próximo encontro, né, no Sutra de número 4 da terceira sessão. Nós vamos estar falando um pouco Sumyama, né, nós vamos estar falando que esses três conjuntos, né, constituem Sumyama, que é uma meditação que exige, né, a semente. Nós vamos estar falando tudo isso, tá? É um assunto também relacionado, um assunto que continua. A leitura é muito pouca, é 2 parágrafos. A gente vai oportunizar para um diálogo, para uma revivência, né? Nós vamos estar costurando novamente esse tema e nós vamos então estar indo nesse assunto, tá? O quinto encontro, o quinto sutra do número 3, ele vai falar um pouco sobre a luz da consciência superior. Muito bonito tema. É um tema também que é muito lindo de ver. Nós vamos ter um encontro também que vai exigir bastante de nós, é o sexto, né, o Sutra de número 6 da terceira sessão, que fala que é por estágios, né? Sumyama se dá por estágios. Sumyama é o mergulho, desdobramento da semente pós-samadhi por estágios. Nós vamos ter todas essas informações para nós buscarmos. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, o nosso universo, nosso Pai maior, Shivara Pranidhana. Muito obrigado e Namastê.